link caiu, não deu certo, e nós já estamos aqui então com um novo link. A paz do Senhor Jesus, eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos aqui e vamos para mais uma escola dominical especial. A lição de hoje é muito bacana, tem esse título aqui, ó. Crise também é oportunidade de recomeço. Vocês podem olhar aqui o cenário onde eu estou, né? Estou na casa da minha sogra, tá? Tem um fogão de lenha ali, um frango caipira sendo preparado carinhosamente pelos meus sogros aqui, o pai da Vivi, a mãe da Vivi, a dona Socorro, que nos recebeu aqui e nos cedeu o seu espaço especial, né? Cantinho com cheiro de roça, tudo bonitinho para a gente fazer essa transmissão ao vivo para a igreja. Mas agora, por que eu queria contar para você? O que é interessante? As coisas começaram a dar errado, porque esse é um local diferente. Nós nunca tínhamos feito isso aqui. Foi preciso parar, tomar posse do território em nome de Jesus, repreender qualquer outra coisa que não é do Espírito de Deus, para que aqui pudesse ser estabelecido um local e consagrar esse momento e esse local para compartilharmos a palavra de Deus. Está vendo como o Espírito de Deus é um espírito delicado, sensível, e as coisas de Deus precisam ser observadas cada princípio? Então esta lição que nós já estamos aprendendo nesse momento já serve de ensinamento para você ter essa noção, essa ideia de que nós temos esse cuidado, temos que ter esse cuidado para que as nossas atitudes e as nossas batalhas do dia a dia não sejam impedidos porque a gente esqueceu de fazer uma simples consagração de alguma coisa. Você ganhou um carro novo, uma roupa nova, abençoa. Você comprou alguma coisa, você não sabe quem fez, não sabe o que foi feito lá na fábrica. Consagra a Deus, abençoa, porque o nome de Jesus é sobre todo o nome. Então, dentro de alguns segundinhos, nós estamos de volta. Vamos aqui para aquela nossa abertura, para você cantar aí a nossa musiquinha da AD Recanto. Já já a gente volta. Cadê? Cadê que não veio? Vamos colocar aqui. Tá tudo assim, meio devagar hoje aqui. Bom, enquanto a música não vem, vamos ver se a gente consegue falar com os irmãos que estão aqui já ao vivo. Nós temos aqui a Cailane Lopes, a irmã Gláucia, que é superintendente da Escola Dominical. Nós temos o Wellington André, temos também a Cíntia Carvalho Coutinho, paz do Senhor Cíntia, o pastor Eudes a paz. Pastor Eudes aqui, se o senhor estivesse aqui, o senhor ia comer um franguinho caipira verdadeiro, legítimo. Temos aqui também a irmã Cristina, a pastora que está ali também. Os meninos estão assistindo ali, o Eric, Henrique, lá numa TV, lá na sala. A irmã Lorena também, a Helenice, o Irineu, o Uriel. Uriel, paz do Senhor. O Uriel é sempre o primeiro que entra e fica online aqui com a gente. E ele já fala assim, manda link, é o primeiro. A irmã Giséria Araújo, a Cleidinete também. Paz do Senhor, irmã Cleidinete. A Leonice, né? A Vanessa Correia, o irmão Jorge, o pessoal lá também, irmã Catarina, irmão Luiz, a paz do Senhor a todos vocês. A irmã Gláucia está dizendo que legal, né, irmã Gláucia? Frango caipira, que bênção. A Jaiana, a paz do Senhor Jesus a todos. A Mesulan Gomes também cumprimentando todo mundo com a paz do Senhor. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer aqui todo o procedimento. Está pesado aqui hoje, mas a nossa luta já está vencida. Eu vinha no carro de Brasília para cá e eu estava colocando uma música e eu coloquei uma música que eu mandei até para o Ministério de Louvor. O nome da música é Venceu. E a letra fala assim, venceu, Cristo venceu. Venceu a toda potestade, venceu o diabo lá na cruz. Quando eu cantei junto, a presença de Deus veio dentro do carro. Como é importante a gente entender e relembrar que Jesus já venceu. Por isso a Bíblia diz que você e eu somos mais do que vencedores, porque Cristo Jesus já venceu. Já já de volta. Adoração e louvor subindo, e o poder e a unção descendo sobre nosso povo. Na AD Recanto somos Assembleia de Deus. Vem pra cá você também adorar o nosso Salvador e Rei dos Reis. Aqui de volta, então, vamos para a nossa lição de hoje, que é uma lição muito, muito especial. Essa é a capa da nossa revista.
crise também é oportunidade de recomeço. E eu quero encorajar você a colocar a sua fé em ação. Não importa, eu repito, não importa. Eu vou repetir mais uma vez para você entender. Não interessa, não faz nenhuma diferença. Vou falar mais uma vez para você firmar dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro da sua consciência e a sua boca com coragem, com fé, você dizer glória a Deus, assim seja, eu tomo posse. Vou repetir mais uma vez, não importa, não interessa, não faz a menor diferença o tamanho do obstáculo, o que é impossível, o diagnóstico que foi dado pelo médico, não importa o que a economia diz no Brasil, o que a crise mundial fala, o que a OMS diz, o que a ONU fala, o que a Rede Globo mentirosamente está semeando aí maldade nas casas das pessoas. Não importa, não importa. Deus é Senhor sobre tudo. Agindo Ele, nem OMS, nem a ONU, nem Rede Globo, nem demônios, nem principados, nada pode impedir. Por isso Romanos capítulo 8 diz assim, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu falei para você no início que eu vindo para cá, cantando aquela música Venceu, dentro do ônibus, a glória de Deus me envolveu. Por quê? Jesus já venceu. Por isso é que ele diz, querido irmão, querida irmã, que você é mais do que vencedor. Então, olha, não importa. Se você está passando por uma crise, não importa. Crise também é oportunidade de recomeço. É a nossa lição de hoje. O texto áureo diz, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa era uma mulher que estava com a sua sogra nesse momento, beijou a sua sogra, um ato de despedida. Porém, Ruth se apegou a ela. Essa história está no livro de Ruth, logo no início, no capítulo 1. A verdade aplicada diz, a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. E aqui já tem uma lição, já tem uma chave para você pegar, já tem uma dica para você anotar, você que gosta de anotar. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele libera a bênção. Na situação que você estiver, se você propõe no seu coração não desistir, não parar. Tem gente que jejuma 2, 3 meses por um problema, por uma situação. Aí fica mais difícil, não é assim? Eu já falei e vou repetir. Quando nós fazemos propósitos de jejum e de oração com Deus, a luta aumenta, irmão. Porque você mexe no ninho da cobra. Você coloca aquele que venceu, o nome daquele que venceu o diabo na cruz. Aquele que venceu e triunfou sobre toda a potestade. Quando você fala o nome dele, em nome de Jesus, essa barreira vai cair por terra. Elas começam a desmoronar. Tem umas que caem na hora, tem outras que tem um processo, vão caindo. Mas o importante é você saber que nessa crise, você já é vencedor. A não ser que você não seja fiel. A não ser que você não tenha mais intimidade com Deus ou desistiu no meio do caminho. Tem gente que jejuma 2 meses quando está quase chegando à vitória, só porque o diabo começou a gritar mais alto, a pessoa, eu acho que eu vou desistir, isso não é para mim não. Mas aqueles que perseveram até o fim alcançam a recompensa. A fidelidade mesmo na hora da crise conduz às mais sublimes vitórias e nós vamos ver na lição de hoje como um ato de fidelidade, de honra. Não vou te abandonar, não vou te deixar. Todo mundo cita as frases que Ruth disse a Noemi. Mas nós vamos ver nessa lição que é muito mais que isso. Os objetivos da lição é ensinar que a fidelidade produz recompensa. Sempre vai produzir, irmãos. Apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã. Ela é adornada pela bênção, dirigida pelo Espírito, a inspiração dela é especial. Mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. O texto de referência está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 8 a seguir, diz assim: Disse Noemi às suas 2 noras, Ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Os falecidos aqui eram os filhos da Noemi, que eram casados com Ruth e Orfa. Os 2 morreram, e ficou as meninas, e a mulher ficou viúva e sozinha, sem filhos e sem ninguém. E aí ela manda, gente, vocês estão livres, podem ir embora. O versículo 9, o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em sua casa de seu marido. Ou seja, tomara que Deus dê outro marido para vocês e vocês tenham paz. E beijando-as ela,
levantaram a sua voz e choraram. Todas elas choraram juntos, era o momento de despedida. Versículo 16, disse porém Ruth, não me instes, ou seja, não insista para que eu te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita. Veja que ela não era de Israel. Ela não era do povo de Deus, mas ela creu. Ela tomou posse. Ruth, a moabita, as noras que voltava dos campos de Moabe e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. A introdução dessa lição de hoje diz assim, mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi. Decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Por isso eu destaquei, ela nem de Israel não era e fez parte da genealogia de Jesus. Que milagre é esse, né? A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crise. Você está entendendo como é importante? A nossa atitude é que faz a diferença. E aqui, logo no início, eu tenho outra chave para você. E você vai entender, e se você decide no seu coração, eu vou fazer o certo, tomar a decisão certa, eu já libero uma palavra para você em nome de Jesus. Profetizo na tua vida no nome de Jesus, que se você fizer a escolha certa, você já sabe que Deus não falha. Mas agora nós abençoamos em nome de Jesus. Se você tomar a decisão certa, o poder desta chave da bênção, conforme esta palavra de hoje, virá sobre a tua vida. E como diz o Salmo 70, apressa-te, Senhor, nós oramos, apressa Deus na tua vida e para te entregar a vitória. Que chave é essa? A escolha. A escolha. Tudo começa com uma decisão, uma escolha. O que eu vou fazer? Orfa aceitou, beijou Noemi e foi para lá. Ruth recusou a desistir, ela lutou até ali, ela aprendeu com Noemi até ali, ela viveu experiências com Deus, o Deus de Noemi, ela viu Deus cuidando, Deus abençoando, mas agora ela passa por uma crise, irmãos. Tragédia, crises, lutas, provas, vêm na vida de todo mundo e veio na vida delas. O marido de uma morreu, o marido da Orfa, que era filha da Noemi, e o marido da Ruth também morreu, que era o filho da Noemi, casado com a Ruth. Ficou só 3 mulheres sozinhas. E essas 3 mulheres vão fazer o que agora? O que elas poderiam fazer? Mulheres naquela época. Agora tem no coração de Ruth uma fé que nasceu com a experiência. E talvez no teu coração você está ouvindo palavras nos domingos na igreja, nas nossas lives, que você pode ser mais que vencedor mesmo. E você tem ouvido detalhadamente as instruções de como ser esse vencedor, essa vencedora. Mas a sua atitude é que vai determinar se a palavra de Deus vai cumprir ou não na sua vida. Escuta, a palavra de Deus não se cumpre na vida de qualquer um. Lembra da palavra passada? Deus é seletivo. Deus não é injusto. Aqueles que são fiéis a Ele, Ele honra, como Ele promete na Bíblia. Ele ouve a oração, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia diz, pedi e dá-se-vos-á, mas Ele responde os fiéis, os mentirosos, os desobedientes, os traidores. Aqueles que se entregam às tendências da carne não vão receber as bênçãos de Deus como estão prometidas nessa palavra. Então, se você crê, se você é fiel, lembre-se, a fé em Deus faz diferença nas escolhas e atitudes, mesmo nos tempos de crise. É por isso que servo de Deus fiel não se desespera. Pode vir a crise que quiser, a gente diz, eu sei que o meu Redentor vive, vocês verão o que Deus vai fazer na minha vida. A minha esposa, a pastora Vívia, aqui mesmo na cidade onde nós estamos, para todo mundo, no momento da maior crise da vida dela, ela dizia para todo mundo, vocês vão ver o que Deus vai fazer na minha vida. E hoje as pessoas veem o que Deus fez. Aquilo que ela disse porque ouviu uma palavra, porque creu e disse assim, eu tomo posse, ela está vivendo hoje. Porque Deus cumpre todas as palavras que Ele fala, quando nós somos fiéis a Deus. Você tem tudo para ser mais que vencedor, não importa qual é a crise que você enfrente. O primeiro tópico diz, a fé nos leva a lugares inimagináveis.
Por atitude de fé, Ruth passou a configurar na história do povo de Deus, estando presente na genealogia de Jesus. E o nome dela vai estar lá, na genealogia citada por Mateus, no capítulo 1. Né? Você vai ver o nome dela lá. Por quê? Porque ela teve uma atitude. Novamente, eu vou deixar claro para você, e vamos destacar bem isso. Orfa decidiu desistir, chegou a crise, acabou tudo. Ruth decidiu continuar, não vou te abandonar. Eu aprendi com você até aqui, aprendi sobre o teu Deus. E observa, os moabitas eram inimigos do povo de Israel. Os moabitas eram inimigos e Ruth estava lá, era moabita, morava em Moabe, o país de Moabe, a nação de Moabe. Por que eles foram parar lá? Quando a crise chegou em Israel, que chegou fome, porque o povo estava desobedecendo os princípios de Deus, as orientações, a lei de Deus, a palavra de Deus, a bênção não pode, como eu falei, Deus é seletivo, Deus não pode abençoar a pessoa que vive em desobediência. Ela vai continuar com o coração vazio, ela vai continuar perdida, e quando chegar a crise ela não sabe como reagir. Muitos tiram a própria vida, porque são covardes e não têm paz no coração. Mas você está recebendo nessa manhã mais uma chave de vitória para você dizer com toda a tua fé, eu tomo posse, e você vai ver a bênção se manifestar na tua vida como se manifestou na vida da Ruth aqui. Mesmo ela sendo moabita, de um povo que era inimigo de Israel, um povo que era inimigo de Deus e tinham vários deuses, se curvavam adiante de vários deuses. Eles tinham Deus para isso, Deus para o casamento, Deus para abençoar a colheita, eles tinham Deus, olha, Deus para tudo, como no Egito. Tem gente até hoje aqui no Brasil mesmo que é assim, tem um Deus para, ele pede oferenda, faz oferenda para um Deus para poder ser feliz no casamento, eles fazem oferenda para que Deus, esse outro Deus abra a porta, eles pedem por nome, sendo que nós temos um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Esse mediador não falha. Jesus venceu a morte, venceu Satanás, venceu o diabo na cruz. Por isso essa experiência é tão importante, por isso essa palavra é tão forte. Então, quando você chegar no seu momento de crise, invoca o nome de Jesus. Se você invocar outro nome qualquer, vem demônios, porque os demônios querem que você fique iludido. Os demônios querem que você continue enganado ou com esperança falsa, pensando que vai vir alguma bênção para você e não vai. Vem pelo contrário, vem um alívio ali provisório, daqui a pouco você está pior do que antes. Aí se você fizer uma análise real, você vai ver, antes eu era assim, olha como eu estou hoje. Eu estou mais vazio, mais vazia, mais triste, eu estou mais inseguro, mais insegura. Por quê? Porque se afastou de Deus. Ruth creu, olhou para a promessa, olhou para os ensinamentos de Deus e tomou uma atitude. Orfa, que era a outra, resolveu desistir. A Bíblia também nem fala mais de Orfa. Ninguém sabe o que aconteceu para ela. Voltou lá para os deuses dela. Só Deus sabe o que aconteceu. Mas Ruth foi honrada. Você será honrado no seu propósito, na sua vida, na sua história, mesmo que a humilhação seja grande, mesmo que a perseguição pareça grande, mesmo que o processo pelo qual você está passando agora pareça difícil. Observe uma coisa. Presta atenção, irmã Lorena, aí nossa líder da CIB, presta atenção. Quando a prova vem na nossa vida, não vem só um aspecto não. É como um molho de chave assim, ó. Vem vários. Só que eu usei o exemplo da chave e vou aproveitar. São várias fechaduras, né, que vem para trancar sua vida. De todo lado aparece uma prova. Mas Deus também te dá um molho de chaves com abertura para todas elas, em nome de Jesus. Você é mais que vencedor em nome de Jesus. A fé nos leva a lugares inimagináveis. E Ruth, mesmo não sendo do povo de Israel, foi parar na linhagem de Jesus. A crise não é o seu fim, é a regra de todo servo de Deus. A crise não é o fim, de jeito nenhum. Por isso que quando alguém, parente nosso, morre, a gente não fica desesperado. Por quê? Porque não tem desespero em nosso coração, não tem loucura dentro do nosso coração. Quando um parente da gente morre, principalmente se ele é servo de Deus como a gente sabe onde ele está. A gente descansa, a gente sabe que ele agora está vendo o que nem olhos viram e nem jamais penetrou no coração humano
nem ouvidos sequer conseguiram descrever, ninguém conseguiu descrever para um ouvido ouvir o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é isso que a Bíblia diz? Por isso que quando alguém nosso, que é servo de Deus, falece, a gente sabe que vai cumprir o que Jesus disse. Ele não morreu, ele passou da morte para a vida. Foi só uma ponte, ele fechou os olhos aqui e abriu os olhos sendo abraçado por Jesus. Isso não tem preço, não tem como descrever isso. Isso faz parte da paz que está dentro do nosso coração. Então, crise, amigo, crise, minha irmã, crise, meu irmão, não é o fim. Pelo contrário, crise é chave sendo entregue na tua mão para você abrir a porta nova que Deus está abrindo para você. Nosso Deus não falha, vai ser assim na tua vida, vai ser assim na tua família. Seja fiel. Eu quero encorajar você a ser fiel, a dizer: eu não vou voltar atrás, eu vou ficar firme porque meu Deus não falha. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ruth deixa para trás os seus deuses pagãos e sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi, a sua sogra. Foi uma escolha assertiva. Assertiva quer dizer perfeita, certa. Encaixou tudo certinho. E o detalhe está nas nossas escolhas, porque nós esquecemos que em tudo na nossa vida, todos os dias da nossa vida, nós temos a semeadura por palavra, semeadura por gestos, semeadura por pensamento e semeadura por atitudes. Mas quando nós chegamos a tomar uma decisão, quando nós chegamos a tomar uma atitude, é porque nós já fizemos... nós já nutrimos do nosso coração, nós já fizemos a semeadura interna, está dentro do nosso pensamento, do nosso coração, está nos desejos, está naquilo que a gente medita, naquilo que a gente vê na televisão, ou livros, ou revistas, na internet. Então, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos alimenta a nossa mente. E isso vai ser uma consequência. Quando chegar o momento de tomar uma decisão, nós tomamos decisão influenciados por coisas que a gente vive, vê, ouve e até fala. Com quem que você está conversando? Na casa de quem você está indo? Quem é que está indo na tua casa te visitar? Quando vai te visitar, fala mal dos outros? Se fala, se comenta dos outros, manda embora da tua casa, está levando maldição para a tua vida. Está impedindo a chave da vitória de entrar na tua mão. Vai te conduzir e te influenciar. E quando a crise chegar, quando a luta chegar, quando o vento soprar, você vai desistir igual órfã desistiu nessa lição. Mas se você chega alguém malicioso, maledicente é a pessoa que fala mal do outro. Chega na tua casa, começa a conversar do outro, seja irmão, seja não seja irmão, você manda sair da sua casa. Opa, aqui na minha casa, se você quiser ficar aqui, é para falar do bem, é para falar coisas corretas, é para falar o que é certo. Se for para fazer coisas erradas, não precisa vir para cá não. Se vir para cá para a gente compartilhar o bem, se vir para cá para a gente compartilhar experiências, já observou que quando os servos de Deus verdadeiros se reúnem, eles começam a falar de Deus? Eles começam a falar de testemunhos, de experiências, comunicam um com o outro, trocam experiências, se edificam mutuamente? Você tem que ter discernimento nessa hora, porque na hora que a crise chegar, tudo isso vai influenciar na sua decisão. Aqui está outra chave importante para você. Uma escolha assertiva. Ruth deixa para trás os seus deuses pagãos e sabiamente atenta para os ensinos de Noemi, a sua sogra. E Noemi ensinava ela sobre o Deus de Israel, sobre as promessas de Deus. E no culto passado nós pregamos sobre Deuteronômio 28, sobre as promessas, como Deus tem promessas maravilhosas para todo mundo e como essas promessas se cumprem na vida de qualquer pessoa que toma a decisão de fazer o que é certo. Deus não falha, Deus vai se manifestar, Deus vai fazer maravilhas, mas Ele só faz na vida de quem entrega a vida de verdade para Ele e coloca na mão dEle de verdade o que Ele tem para nos oferecer. Agora, a pergunta é essa: qual decisão você está decidido no seu coração? E o que você quer fazer para honrar a Deus? O que você quer fazer para cumprir os propósitos de Deus? O que você está decidido a fazer? Essa é uma pergunta muito especial. O que você está decidido aí? Ou você está pensando em desistir
mudar de pensamento, mudar de lugar, mudar de igreja. É claro que quando alguém quer mudar de igreja, por exemplo, nós orientamos os líderes, os pastores, e eu atendo pastores do Brasil todo por causa da convenção, né? Ali de onde eu trabalho. E muitos, às vezes, só querem um conselho, estão sobrecarregados. Mas eu oriento todo mundo, se alguém quer sair, deixa sair. A parábola do filho pródigo deixa bem claro, a decisão é sua. E você só tem que saber como toma essa decisão. Se toma ela na direção de Deus, na bênção de Deus, ou porque quis fugir do problema. Lembrando que quem foge da situação são covardes. Mas aquele que enfrenta em nome do Senhor Jesus recebe dupla honra, dupla vitória. E a glória da segunda casa, da segunda situação, será maior do que a da primeira. A fé nos leva a lugares inimagináveis. Nós continuamos nesse tópico aqui, 1.3 agora. Diz assim, caminhe com alguém que te aproxima de Deus. Isso é importante. Aqui no Salmo 119, versículo 63, diz, companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. O salmista está dizendo que ele fazia amizade com as pessoas que temiam a Deus, que guardavam os preceitos de Deus. Irmãos, isso faz toda a diferença. Provérbios diz assim, a Bíblia é sagrada, as más conversações, as más amizades corrompem os bons costumes, distorcem a palavra de Deus, tira da sua mente os ensinamentos, os princípios. Por isso eu falei, se chegar alguém na sua casa, vai te visitar, pode ser crente, seja de qual igreja for, vai visitar a tua casa. Eu estou falando com os membros da igreja da AD Recanto. E eu falo em nome de Jesus, se alguém, pode ser de qualquer igreja, for visitar a sua casa e começar a falar mal dos outros, manda sair da tua casa. Convida, Senhor, eu quero te convidar gentilmente para voltar para a sua casa, porque chegar na minha casa para falar dos outros, você além de estar colocando sujeira e maldição no teu ouvido, está trazendo maldição para dentro da minha casa. E aqui não, quem reina aqui é o Espírito de Deus, quem reina aqui é a palavra de Deus e eu não quero perder a minha bênção. Faz isso, que é bom para você. E o salmista aqui no Salmo 119, versículo 63, diz que ele era companheiro de toda pessoa que temia a Deus e que guardava a palavra, os mandamentos, os preceitos. Se você souber escolher as suas companhias, vai mudar muita coisa na sua vida. Caminhe com alguém que te aproxima de Deus e não que te afasta. O que você vai ganhar? Por exemplo, hoje eu vim na casa da minha sogra, vou usar um exemplo bem prático. A minha sogra me ajudou aqui a preparar. Com todo carinho, ela colocou até uma planta perto de mim para ficar mais bonito o cenário para você. É a minha sogra. Se eu fosse amigo de uma pessoa que não acreditasse em Deus de jeito nenhum, minha sogra, ela ia ficar com raiva que eu ia fazer uma palavra de Deus aqui na casa dela. Se você caminha com quem tem princípios de Deus, as coisas mudam. Se você caminha com quem tem fé, a pessoa vai te incentivar quando você falar assim, eu vou orar para passar naquele concurso. Só tem 10 vagas, são 10.000 candidatos. A pessoa que não tem Deus fala assim, é melhor você procurar outra, minha filha. Mas se você tem fé e caminha com alguém que tem fé, fala assim, eu creio, vou orar com você. Vamos fazer um propósito, porque tudo é possível. Uma dessas vagas é sua, amiga. Uma dessas vagas é seu, meu amigo. É assim que quem tem fé reage. Então, caminhe com alguém que te aproxima de Deus, é você quem vai ganhar. Diante da crise, muitos ficam vulneráveis sem saber o que fazer. Aqui esse tópico 2 fala superando a crise. Mas muita gente fica vulnerável. Se você, nesse momento da sua vida, está aí sem saber o que fazer, que decisão tomar, primeira regra que eu te dou, você tem que fazer a tua parte. Se você está precisando de trabalho, de emprego, talvez você fazer um curso vai abrir muitas outras portas que estão fechadas porque você não tem aquele curso. Por exemplo, uma moça, ela pode fazer um curso de secretariado, hoje tem curso online. E se ela tiver no currículo dela curso de secretariado, vai abrir mais umas 20 portas que ela vai poder bater, apresentar o currículo. Sem o curso, essas portas vão continuar fechadas. As portas existem, mas estão fechadas para ela porque ela não tem o curso de secretariado. Assim, um cara quer ser motorista. Se ele tem a carteira A, como é que ele vai poder ser motorista? Ele vai ser motorista talvez de uma madame ali que precisa de um chofer.
mas limita. Agora, se ele fizer estudar, juntar dinheiro, fazer um bico aqui, outro ali, e vai juntando, eu vou tirar uma carteira B. Vai abrir um monte de outras portas que estavam fechadas para ele. Agora é só ele também tem que fazer a parte dele, no sentido de levar o currículo lá, porque abrir as portas, estão lá, tirar a carteira e ficar, Deus manda a porta para mim, não vai funcionar. Deus quer que nós trabalhemos, que nós fazemos a nossa parte. Diante da crise, muitos ficam sem saber o que fazer. E aqui está mais um conselho. Diante da crise, muitos ficam vulneráveis, sem saber o que fazer. Pega as instruções, faça a tua parte e vá em frente, porque a bênção de Deus vai estar contigo. Aí sim, a bênção de Deus, são 20 portas que abriram, Deus vai te levar para a porta certa, na hora exata, para a pessoa certa, o patrão certo. Não só você vai trabalhar, como você vai ter um bom patrão, como você vai estar trabalhando num trabalho próximo da sua casa, você só vai dizer depois assim, foi Deus. É por isso que a gente vê tantos testemunhos. Foi Deus que abriu, isso é de Deus, foi Deus que livrou, foi Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Deus não falha. E quando nós dedicamos e decidimos fazer a vontade de Deus, Ele nos honra. Vamos para o próximo tópico aqui. Superando a crise. Movidas por fé, mesmo na crise. Diante da dor, Noemi se levanta, reconhece que tudo está no controle de Deus e que elas jamais poderiam mudar o que havia acontecido. O que havia acontecido? Vamos relembrar, você que chegou agora. Os maridos das meninas tinham morrido, que eram os filhos de Noemi. Ficaram as 3 mulheres, uma idosa, Noemi, Ruth e Orfa. Deu até para lembrar, ficaram quase como que órfãos, né? Órfãs elas ficaram. E agora a coisa complicou. Noemi se levanta, abençoa as meninas e fala assim, vocês estão livres, os meninos morreram, você pode voltar para a casa de vocês, para a família de vocês, e que Deus abençoe vocês, dê um marido para vocês. Liberou uma palavra. Mas Ruth aprendeu que Noemi tinha Deus. Por isso Ruth tinha esse espírito, não era desespero. Não, veja a diferença, não era desespero. Ela abençoou para que se começasse uma nova história. Quem tem Deus sabe como reagir na hora da crise. Se é muito difícil e tua mão não consegue vencer, você entrega a Deus e você abençoa a tua vida, abençoe seus filhos, abençoe a sua igreja, abençoe a liderança do departamento, abençoe a tua família, abençoe as pessoas que estão caminhando com você. Não transmita palavras de maldição, porque há poder na sua palavra. Quando você xinga um palavrão, por exemplo, dentro da sua casa, você amaldiçoou a tua própria casa. Você convidou demônios, você abriu portas para demônios destruir a sua vida. Nós já explicamos isso na igreja. Não fale palavrão dentro da sua casa para você não amaldiçoar mais ainda a sua casa. Tem pessoas que acontece uma tragédia atrás da outra, um prejuízo atrás da outra, um problema atrás da outra e ela continua esbraguejando palavrões, maldições para piorar ainda mais a situação. Mas aqueles que esperam no Senhor, saem palavras de bênção. Estou passando por luta, mas eu ainda vou contar meu testemunho, porque o pastor disse lá naquele culto e eu escrevi na minha Bíblia, depois do processo vem o testemunho, depois da prova vem o milagre, depois do deserto vem a terra prometida. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus está preparando para você. Confia no Senhor, descansa nele, confia no Senhor, descansa nele. A irmã Eva também está ali, né? Estou dando uma olhada aqui agora. Irmã Eva está ali. A paz do Senhor e Jesus, irmã Eva. Deus abençoe você. Irmã Raimunda, irmã Celi Maria, a paz do Senhor. Adilson, paz do Senhor também. Talita Santos, a paz do Senhor, Talita. Sejam todos bem-vindos. Cíntia Souza, paz do Senhor Jesus. A Dani também, sejam bem-vindos. O irmão Jorge Rodrigues ali também. Eu não estou podendo falar muito aqui para todo mundo, porque eu estou numa situação mais limitada na nossa live aqui. Para quem chegou agora, eu estou em Minas Gerais, estou próximo de um fogão de lenha, minha sogra até me ajudou aqui, arrumou tudo. Depois dessa live tem um frango caipira, tudo isso é bênção. Por quê? Está no tema dessa lição. Caminhe com quem te faz o bem, caminhe com quem gosta de você.
Não caminhe com gente invejosa, você tem que pregar para eles, olha, vamos lá na igreja hoje, você vai ouvir uma palavra que vai transformar a sua vida. E deixa o resto com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes a senhora aí, está tentando brigar com o teu marido, quer ver ele transformado, mas só quem transforma o homem é Jesus. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa tríplice palavra liberada por Jesus, esse tríplice conceito dele mesmo, mostra que quem anda com Jesus anda no caminho certo, porque ele é o caminho. Quem conhece Jesus conhece a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, e o Filho é a verdade, verdadeiramente sereis livres. Então coloca teu marido diante de Deus em oração, mas para Deus responder a tua oração, você tem que ser fiel. Se for da boca para fora, se não teve coragem de assumir, não vai mudar a sua vida. Mas se você ter uma atitude como a de Ruth, Deus vai te honrar como honrou a Ruth nessa palavra. Movidas pela fé, mesmo na crise. No momento da maior crise, você vê Noemi dando uma palavra de fé e vê uma mulher desistindo e voltando para a idolatria, voltando para os deuses pagãos, voltando para o povo cheio de maldições. E ver uma mulher que é do povo das maldições, dos deuses pagãos, decidindo tomar uma decisão e ficar perto da mulher que tem a bênção de Deus. É a atitude no meio da crise, uma atitude de fé. O próximo tópico diz assim, nas crises, faça escolhas em Deus. Aqui está uma grande importância esse ponto aqui. É agora, é nesse momento, porque a gente toma decisão. Não é quando a estrada está retinha não, irmãos. A gente toma decisão quando chega numa encruzilhada, quando tem caminho para a direita, caminho para a esquerda. É nesse momento que você tem que tomar uma decisão. É quando chegou o fim do caminho, não vai mais, tem um para cá e um para cá, ou talvez tem um para ali, você só não pode voltar. Não, voltar é coisa de covarde, de quem desiste. E a Bíblia fala que a gente não pode olhar para trás. Quem lança a mão no arado não olha para trás. Tem a lição da mulher de Ló que olhou para trás mesmo com a ordem. Não olha não, ela olhou e virou a estátua de sal. Eu vou te explicar uma coisa sobre isso também. Na época que Deus derramou fogo do céu lá em Sodoma e Gomorra, provavelmente tudo leva a crer, inclusive os indícios, há muito estudo sobre isso, nas escavações, nos locais onde poderia estar a cidade de Sodoma e Gomorra, há muito vestígio de um vulcão. Ninguém sabe, pode ter sido um meteoro, pode ter sido alguma coisa, mas veio fogo do céu, como diz a Bíblia. E quando há uma explosão de meteoro, ou que gera fogo e enxofre como um vulcão, a fumaça e aquele ar que vai, carboniza as pessoas instantaneamente. E acontece um fenômeno como aconteceu lá na Itália, na cidade, que eu esqueci o nome agora, mas o vulcão era o Vesúvio, né? Uma coisa assim, não lembro exatamente como é que é. Mas só para dar uma dica para você lembrar. E as pessoas viraram estátuas de pedra, porque aquela cinza vulcânica, aquele vapor, pegou as pessoas instantaneamente, elas congelaram. A Bíblia fala que a mulher de Jó olhou para trás, ou seja, ela voltou. Não é só olhar assim ao pé da letra, ela voltou e ela virou uma estátua de sal. Ela foi petrificada, provavelmente nesse cataclismo, como a Bíblia descreve, fogo e enxofre veio do céu. Quando a gente olha e volta para trás, se eu olhar para trás, eu começo a ter saudades, eu começo a ter dúvidas da frente. Eu começo a ficar assim, mas será que se eu tivesse ficado lá não era melhor? É aí que você perde a sua bênção, porque se duvidar, perdeu a bênção. Marcos 11, 23. Se você ordenar aquela montanha que se erga e se lance no mar e não duvidar no seu coração, é a condição para que você veja milagre. Precisamos aprender a fazer as nossas escolhas com os olhos do Senhor para não fazermos escolhas erradas. Nas crises, faça escolhas em Deus. Apareceu um rapazinho, moça, querendo namorar com você? Não aceita enquanto Deus não confirmar. Fala assim, vamos orar. Mas se o rapazinho não for servo de Deus, veste aqueles bermudão de mala, cheio daquelas tatuagens demoníacas de caveira, o que é que você quer com isso? É óbvio, está ali com todas as letras que não é de Deus. Nem precisa orar. Deus, esse aqui é o meu escolhido. Claro que não. Isso vale para os rapazes também. Encontra uma moça lá na escola, só usa roupa indecente, só fala palavrão, toda sensual, só
se insinua para todo mundo, eu vou orar, porque ele é muito bonitinho. Para que você vai orar? Está errado. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que sucesso vai ter você caminhar no caminho do mundo e querer servir a Deus? Não tem. Você tem que fazer uma escolha em Deus, no caminho de Deus, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que está decretado na Bíblia Sagrada, porque tem poder no que está aqui. Se você crê, verá. Se não crê, também não vai ver. E precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor para não fazermos escolhas erradas. Então lembre-se, nas crises, faça escolha em Deus. Tem gente que sai do propósito, tem gente que sai do lugar onde Deus colocou, porque deu uma crise, aconteceu uma situação, eu vou embora, eu vou mudar daqui, eu vou sair daqui, porque aconteceu uma coisa contrária, era uma crise, surgiu uma crise. Tem filhos que saem de casa, porque quer ir embora. Não, eu vou curtir minha vida agora, eu vou viver minha vida, porque meu pai não deixa eu ir em festa, minha mãe não deixa eu usar tal roupa, eu já tenho 21 anos e agora eu vou cuidar da minha vida. Claro que existem casos que a pessoa precisa sair de casa mesmo. Às vezes a menina é serva de Deus, o menino é servo de Deus, já é maior de idade, quer trabalhar, quer fazer a coisa certa, quer ir na igreja e os pais atrapalham. Não, ó, pai, eu vou arrumar um apartamento, mas sai na bênção. Quando sai na direção de Deus, sai da forma correta, sai debaixo da bênção de Deus e sai pelos motivos corretos. Entendeu? Não estou dizendo que não pode sair, estou dizendo que tem que sair em Deus, tomar decisões em Deus. Então, nas crises, faça escolhas em Deus e Deus vai te honrar. Superando a crise, tópico 2.3. No mundo tereis aflições. Isso aqui é um tópico muito pequeno, mas é importante. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu comecei esta escola dominical contando a minha experiência, vindo na viagem aqui para Minas Gerais. Dentro do carro eu coloquei a canção, estou repetindo para quem chegou agora, né? Eu coloquei a música, venceu, Cristo venceu. Venceu o diabo lá na cruz, e repete, venceu, Cristo venceu a toda a potestade. Quando eu comecei a cantar, eu embarguei a garganta, porque a presença de Deus veio, e Deus se alegra quando da tua boca sai palavras de vitória, quando você confessa Jesus como Senhor, quando você confessa Jesus como vencedor, quando você abre tua boca e diz, eu serei mais que vencedor em Cristo Jesus, porque dele vem a minha vitória. Ele te honra, ele te ouve, ele te cobre com a mão poderosa dele e o maligno não te toca. No meio da crise Deus está contigo, mas a crise virá, porque no mundo tereis aflições. Mas Jesus venceu o mundo. Ele venceu Satanás na cruz, ele venceu os teus inimigos, ele venceu aqueles demônios que estão tentando te atrapalhar, ele venceu toda a força que está tentando destruir a tua vida. Ele já venceu. Ele venceu a dúvida, o pai da dúvida. Lembra que o diabo foi tentar Jesus colocando dúvida nele? Se você me adorar aqui, eu te dou tudo aquilo. Você não vai precisar passar por esse sofrimento, essa missão que você veio aqui, não. Ele tentou tentar Jesus de todo jeito. Ele quis mostrar um atalho. Mas tome suas decisões em Deus. Não pegue atalhos, porque você vai se arrepender se fizer isso. Vamos para o próximo tópico. Agora o final da lição, estamos partindo para a conclusão. Diz assim, recomeçar é preciso. É importante discernir a necessidade de adaptações e reestruturação da vida. Foi o que eu falei aqui. Se a mulher quer um emprego diferente, ela pode fazer um outro curso. Irmãos, tem pessoas, eu vi recentemente um médico formado que estava insatisfeito na profissão. O que ele fez? Ele foi estudar jornalismo. Porque no contexto que ele estava, ele sempre estava explicando coisas para as pessoas, ele sempre estava dando notícias, ele tinha gosto de pesquisar. E a área médica para ele não estava dando muito certo. Estava muita concorrência na cidade que ele estava, não tinha vagas, as próximas cidades eram muito longe, ele não queria abandonar a família. Então o que ele fez? Novo ainda, solteiro, ele foi fazer mais um curso. Porque fazendo mais uma coisa abre outro patamar. Então você precisa se reestruturar quando as situações ficam difíceis. Talvez se você fizer um cursinho, vai abrir novas portas para você. Você que faz bico, aprenda a fazer mais coisas.
Eu estava conversando com o Adilson, né? O Adilson é técnico em eletrônica, o Adilson mexe com os alarmes, o Adilson instala portão eletrônico, o Adilson instala essas partes de câmeras e conserta aparelhos quebrados. Então, se uma coisa está difícil, ele está fazendo outra. Eu comecei na área da música. Dei aula de música muito tempo, tive muitos alunos, dava aula particular, ganhava bem. Depois passei a trabalhar com a comunicação, depois comecei a trabalhar em rádio. E com rádio eu comecei a estudar mais sobre comunicação, depois fui para o jornalismo. Depois do jornalismo eu fui para a edição de vídeo, aí eu já comecei a trabalhar na produção. Depois eu já fui mexer com design. Então eu estou aprendendo sempre uma coisa nova. Hoje, qualquer área que eu entrar tem porta aberta. Então, é claro que muitas vezes a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu entrei em muitas coisas e quando eu estava com um sucesso muito grande na minha área de comunicação, Deus pediu para eu largar tudo para fazer a obra dele, para que eu estivesse aqui hoje transmitindo essa palavra para você, te liberando chaves que te dão vitória, para que você diga, eu recebo em nome de Jesus. Só que quando eu abandono alguma coisa por amor a Deus, eu estou tomando decisões em Deus. E virão as lutas, mas Ele vai me dar vitória e vai te dar vitória. E todos nós juntos seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. A vida é difícil, irmãos. A vida tem lutas, tem momentos de angústia, mas nós que temos Jesus, Jesus está no barco. Quando a tempestade fica muito grande, Ele levanta e fala assim, vento, aquieta-te, mar, fica calminho aí. E vai haver grande bonança. Toma posse dessa vitória, diga, eu tomo posse. Na minha vida vai haver grande bonança. Você que está passando por perseguição, diga, eu tomo posse. Os meus inimigos não vão triunfar sobre mim, porque o Deus que venceu o diabo na cruz anda comigo. Jesus está comigo e eu serei mais uma vez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas é importante discernir a necessidade de adaptação e reestruturação da sua vida. É necessário ter uma mudança aí? Mudança de atitude, mudança de pensamento? Então recomece. A hora é agora. Jesus está te falando, a hora é agora. O Espírito Santo está te falando, é hora de mudança, de atitude, de postura. Eu estou jejuando, pastor, então jejua mais. Eu vou à igreja, então vai mais. Você que está buscando bênçãos na área financeira, semeie na área financeira, que você vai colher na área financeira. Você que está querendo colher bênção na área espiritual, semeie na área espiritual. Como é que semeia na área espiritual? Jejum, Bíblia, oração, propósito. É área espiritual. Você vai colher dons, poder, autoridade, intimidade com Deus, autoridade na tua palavra. Na vida financeira eu não preciso nem explicar como é que semeia. A terra mais fértil do mundo é a obra de Deus. Semeia conforme, para você ver se você não colhe. 2 Coríntios, capítulo 9, lê lá, 2 Coríntios, capítulo 9, depois você lê na sua casa, depois da escola dominical. Vamos terminar a lição? Diz assim, milagres no recomeço. Vamos ver lá em Ruth, capítulo 2, versículo 3, diz, foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Agora eu vou explicar sobre isso aqui. Boaz era um proprietário de terra, um homem muito ético. Presta atenção, vai prestando atenção aí. As meninas solteiras, vai prestando atenção aí. Quando a gente toma decisão em Deus, Deus te leva para o lugar certinho na hora certa. Vai prestando atenção. Deus não vai te levar para aquele beberrão, não. Deus não vai te levar para aquele cara fumador de maconha sem vergonha, não. Deus vai te levar para um homem de caráter. Deus vai te levar para perto de um homem trabalhador e honesto. E o homem honesto e trabalhador que tem temor de Deus tem visão de águia. Ele tem discernimento, ele não vai escolher qualquer coisa não. Então se você é uma mulher de Deus, ele vai te ver. Porque Deus vai te colocar no caminho. Foi o que fez com Ruth. Perdeu o marido, saiu da nação, tomou uma atitude de fazer a coisa certa, na hora certa. Vai para perto de Deus. Agora lá, a Bíblia diz aqui, nesse versículo, vou colocar de novo aqui, ó. Acompanha, ó. Apanhava espigas no campo após os segadores. O que é isso? Tá vendo aqui a imagem? Ruth colhendo e o pessoal colhendo lá na frente, ela colhendo atrás? O pessoal tá colhendo lá na frente. E o que sobrava, ela vinha atrás pegando o que sobrava. Havia esse sistema lá em Israel. Eu vou contar para você. Quando o pessoal colhia trigo lá em Israel, eles iam colhendo na frente
E eles tinham os pobrezinhos, aqueles trabalhadores mais pobres, aquelas mulheres mais pobres, que os donos das propriedades davam para elas e sorteava assim, não, você vai pegar o resto, né? Vai colher o resto na terra de fulano. E Ruth caiu como sorte, foi sorteada, pegar o resto da plantação justamente na fazenda do Boaz, o bom partido, o homem inteligente, o homem abençoado, aquele que tinha visão de águia e um homem rico. Tá vendo como Deus te guia para o lugar certo? Agora Ruth está lá colhendo, aqui a imagem para você ver. O povo colhia e o pedacinho que caía, ela vinha atrás. Aqui tem outra grande lição para você. Porque tem gente que é cheio de frescura. Tem gente que é orgulhoso e diz assim, eu não quero esse trabalho, eu só quero se eu ganhar acima de 3 mil reais. Prefiro ficar em casa. Orgulho. Eu trabalhar de limpeza de rua? Eu prefiro passar fome. Orgulho. Ruth foi colher as migalhas. Se ela fosse uma murmuradora, ela tinha dito assim, gente, eu saio lá da minha terra, dos meus deuses, e vim atrás do Deus de Israel, que disse que fez tanto milagre, para colher migalhas? Me humilhar desse jeito? Ela não reclamou, porque quem toma decisões em Deus é porque tem um coração que está confiando em Deus. E quem tem um coração que confia em Deus, deixa o Espírito de Deus dirigir e não abre a boca para murmurar. Porque quando você murmura no deserto, morre nele. Milagres no recomeço. O milagre começou aí na vida de Ruth. Caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Recomeçar é preciso. Então, tópico 2, 3.2. Toda ação gera uma reação. Observe essa imagem aí. A atitude de Ruth em sair de Moabe, terra de idolatria, de luto, de incertezas, e ir com Noemi para Belém, trouxe para ambas a vitória esperada. Depois você vai ler o livro de Ruth, porque é uma história linda. E tem muitos detalhes. Mas eu não vou dar todos os detalhes para que você fique mais curioso, mais curiosa. Lê a história de Ruth, antes você fala assim, Deus, fala comigo, aplica a história de Ruth na minha vida, para que tu fale comigo o que eu preciso fazer. Olha, a lição de Esther na Bíblia é uma lição tremenda. A história de José é uma história tremenda. A história de Davi é linda. A história de Ruth é linda. Escuta, irmãos, todos esses personagens da Bíblia estão aqui para se identificar comigo e com você. É porque Deus quer que a gente entenda, do jeito que aconteceu com eles, acontece contigo. Do jeito que eu fiz com Ruth, eu quero fazer na tua vida, mulher. É o Senhor falando contigo? Do jeito que eu fiz com José. Da prisão ele foi para o palácio. De Daniel, da cova dos leões saiu para ser governador. Deus faz isso. De Davi, lá dos escondidos, lá do monturo escondido, sem ninguém ver, sai para o trono de Israel. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Toda ação leva a uma reação. Qual é a tua atitude? Qual vai ser a tua atitude? Lembra que a gente prega sempre lá na igreja? Eu sempre explico isso para os irmãos. Deus é um Deus de reação. A ação é tua, a reação é dele. A ação de jejuar é tua, a reação de te abençoar é dele. A ação de se humilhar é tua, a ação de te exaltar é dele. Tu tem que cumprir os propósitos de Deus. E você que está na luta, fica firme, não olha para trás, toma suas decisões em Deus, continua adiante, porque vem honra de Deus aí na frente. Está vindo o trono, está vindo o palácio, está vindo a posição, está vindo o cargo. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores, não medíocres, não derrotados, não mendigando pão, porque isso não é bíblico. É o contrário, a Bíblia diz que o salmista fala, eu fui moço e agora sou velho e jamais vi o justo perecendo, passando fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, isso está dentro da palavra. Abençoarei até 1000 gerações do que me obedecem. Deus vai abençoar a sua geração também. Até seus filhos são abençoados pela tua bênção. Toda ação gera uma reação. Qual é a sua atitude? Qual a palavra que vai sair da tua boca? Qual decisão? Você vai abandonar a tua posição? Vai abandonar a igreja? Vai abandonar o teu cargo?
Qual é a tua posição? Vai desistir da posição que você está? Eu quero pedir aos irmãos uma coisa. Você que está na sua casa, que algum parente seu não viu essa lição ou não está vendo, ela vai ficar no nosso canal do YouTube. Uma escola dominical na roça, perto de um fogão de lenha, para trazer um alimento especial para você. Fala com a pessoa da sua casa, da sua família que não assistiu à escola, para assistir depois. Coloca ela dentro de um quarto, coloca a sua filha, seu filho dentro de um quarto, coloca a escola dominical para ela assistir e pede ela para orar antes e você fica lá fora orando, para que o Espírito de Deus fale com ela. Ela vai tomar decisões na direção de Deus e vai ser honrada como Ruth foi. Vamos para o final? Depois da tempestade vem a bonança. Diante das crises, tenhamos uma conduta de busca e dependência do Senhor, pois dele vem a nossa salvação. Depois da tempestade vem a bonança. Depois do deserto vem a terra prometida, terra que mana leite e mel. Depois da cova dos leões vem o governo. Depois da cadeia, da humilhação, da perseguição, da mentira, da calúnia da mulher de Potifar, foi a cadeia para José. Depois da cadeia veio o palácio, governador do Egito. Depois das perseguições de Saul contra Davi, durante o processo Deus honrava Davi. E veja as decisões que Davi tomou. Ele podia ter matado o rei. O ungido do Senhor estava na mesma caverna que ele. Tantas cavernas para Saul se esconder. Saul perseguindo Davi. Irmão, quando alguém está te perseguindo injustamente, Deus entrega teu inimigo na tua mão. E o que você vai fazer com ele? Isso já aconteceu comigo. E eu ainda falei assim para minha mãe: mãe, Deus me entrega os meus... É porque Deus sabe, Deus falou essa palavra aqui, é porque Deus sabe que eu não vou pisar, nem humilhar, nem judiar da pessoa. Mas Deus entrega. Para quê? Para mostrar para você que Ele é Deus que cumpre a promessa. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, o teu inimigo virá contra ti por um caminho e por 7 caminhos fugirá de você. Porque Deus é o Deus que faz a promessa se cumprir na tua vida. Querido irmão, querida irmã, depois da tempestade vem a bonança. Você vai comemorar, olha para esses rostos felizes aí nessa imagem. Você vai ficar assim, você vai olhar para o outro e vai falar assim: viu que Deus falou? Lembra daquele dia, lembra daquela escola dominical que a gente estava em casa reunidos a família, e nós pegamos na mão um do outro depois da escola dominical e falamos: nós tomamos posse dessa palavra, Deus, nós tomamos posse em nome de Jesus. Você vai dizer: olha o que aconteceu. Você que está fiel, agora não vale chantagem com Deus. Não adianta chantagem com Deus. Tem gente que é tolo, que não quer amadurecer. Vive fazendo chantagem com um, chantagem com o outro para chamar atenção. Fica dando uma de dodóizinho para... Deus, isso não funciona com Deus. Deus reage dentro da tua verdade. E é por isso que a Bíblia fala assim: se tua boca confessares. Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Então vamos recapitular. Na hora da crise, tome decisões em Deus. Na hora da crise, não murmure. Na hora da crise, ande com pessoas que vão te apontar o caminho correto. Não misture com gente sem fé, com gente profana, com gente que fofoca. Sai de perto dessa pessoa para que Deus te receba. Porque a pessoa que fala mal suja as tuas vestes, e veste suja impede o Espírito Santo de te abraçar. Mas vestes lavadas no sangue de Jesus faz os anjos do Senhor sentar ao teu redor. Eles tocam tambores ao teu redor. Eles tocam instrumentos ao teu redor. Eles cantam coral lindo de louvor a Deus ao teu redor. Por onde você vai passando na rua, a glória de Deus vai contigo. Na casa que você entra, os anjos do Senhor entram contigo. E se a casa que você for é de fofoqueira, é de maledicência, é de gente ruim, o Espírito de Deus nem deixa você entrar lá. Fala assim: por aí não, isso aqui não é meu, eu não estou ali. Vai para a casa de Beltrano, que Beltrano precisa de oração, e ele é meu servo, é minha serva. E você termina sendo usado por Deus. No meio da tua crise, Deus vai te usar para ajudar outras pessoas. Assim como o Jó, que no meio da crise orava pelos seus amigos, e os amigos que falavam mal dele. E quando ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Através da história de Ruth,
aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que possamos aprender com esta grande mulher e com todos esses grandes homens de Deus que falamos aqui, que em meio às crises teve atitude e fez uma escolha que mudou a vida dela para sempre. Quando Deus está na sua vida, quando você toma decisões para glorificar o nome do Senhor, Deus honra a sua vida e a sua história. Fecha os teus olhos um momento e coloca assim as tuas mãos. E fala assim: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Crise também é oportunidade de recomeço. Acho que Deus está dando a chance para você, a chance da tua história. Deus está dando a chance da tua vida para mudar todo o teu ser, toda a tua história nesse momento em que você está passando. Crise são oportunidades que Deus dá para que a gente prove todo o poder que Ele tem, toda a sua bênção, todas as suas promessas na sua vida. Coloca a sua mão assim e vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, visita cada vida nesse momento que pela fé fala contigo. Onde estiver, não importa qual é o problema que esteja passando, não importa qual é a luta, nem o tamanho dos obstáculos, Tu és maior do que tudo. Pode vir o maior gigante, Tu és maior. Pode vir a maior crise, Tu és maior. Pode vir o maior obstáculo, o maior abismo, Tu és maior. Pode vir a maior enfermidade, incurável, Tu és maior. Apresento a Ti a minha vida, a minha família e a vida de todos os Teus filhos e filhas da AD Recanto. Todos os homens e mulheres que estão ouvindo essa palavra nesse momento. Eu peço ao Teu Espírito Santo, envolva eles agora, onde estiverem. Que o vento do Teu Espírito passe por eles, que eles possam sentir a Tua presença passeando no seu corpo, nos seus braços, na sua cabeça. Eles sintam o Teu abraço nessa hora. Entrega a eles o cumprimento da Tua palavra. Entrega a mim e entrega a nós. Eu também te peço uma bênção especial por essa casa onde eu estou aqui em Minas Gerais, a casa da minha sogra, do meu sogro. Que a Tua palavra quebre todos os obstáculos aqui e seja como uma espada aguda de 2 gumes no coração de cada um. Oro e declaro a vitória e essa oração respondida em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, hoje à noite, domingo, nós, se Deus permitir, chegaremos lá em Brasília. Antes do culto, estaremos lá na igreja para mais um culto às 19 horas. Mais uma palavra profética, liberando vitória, milagres, restauração, recomeço, cumprimento da palavra de Deus na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos que estão ouvindo essa palavra agora, sobre todo o povo de Deus na face da terra, e seja assim hoje e sempre, e todos digam amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que quando você for para a igreja hoje, chegue um pouquinho mais cedo para você orar. E os que não puderem ir por causa da pandemia, pessoal da zona de risco, idosos acima de 60 anos, crianças menores que de 12 anos, alguém que estiver muito gripado, acompanhe a palavra em casa, mas ouça, não seja desonesto. Se você está com saúde, você pode ir, está dentro da área liberada, pelo decreto do governador lá de Brasília, vá, não falte. Você que não é da igreja, mas está por perto, pode ir também. E no outro domingo nós teremos Santa Ceia, será mais uma bênção para a glória de Deus. Às 19 horas, o link da mensagem de hoje estará no grupo da AD Recanto e você pode enviar para qualquer pessoa da sua família, de perto ou de longe, para abençoar a vida de alguém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima. Até daqui a pouco, se Deus permitir, na igreja.